Hoje eu vou abrir para vocês como foi possível vender mais de 4 milhões no nicho imobiliário com estratégias feijão com arroz em mídia digital. Nesse vídeo eu vou abrir em 4 passos simples a caixa preta da estratégia que a Boomer utilizou junto com o cliente para chegar nesse sucesso. O cliente é uma das maiores urbanizadoras do Rio Grande do Sul e nos procurou em meados de 2023, sendo que esse vídeo está sendo lançado em meados de 2024, para utilizar da mídia paga como um dos principais canais de inbound marketing que gerassem leads para os seus corretores e transformassem em vendas. Cansado de pular de agência em agência, essa empresa estava em mais uma época de finalização de contrato, estava considerando mudar mais uma vez a empresa de mídia de performance e considerava essa como uma das últimas alternativas, uma das últimas chances de utilizar do canal de mídia paga na internet para nutrir o seu time de vendas. O que fizemos? Vou definir em 4 passos muito simples. Primeiro, definir um ponto focal dentro da empresa que seria a interface com o time de mídia de performance. Aqui eu quero trazer um erro que muitas empresas, muitos empresários cometem. Ao contratar uma agência ou uma empresa de mídia de performance, eles delargam a operação. Isso significa dizer que muitos mal alinham como que vai ser o processo interno de acompanhamento, cobrança e validação de que aquelas ações que estão sendo executadas pela estratégia vão de fato ser validadas. Então, um dos grandes pontos de acerto dessa empresa foi contratar um coordenador de marketing que seria o responsável por acompanhar e validar tudo que estava sendo realizado. Isso é muito importante porque ninguém conhece melhor o cliente da urbanizadora do que a própria urbanizadora. Então é necessário que exista uma pessoa lá dentro sabendo se as comunicações de fato vão se comunicar com o perfil ideal de cliente dessa empresa. O segundo ponto de acerto foi acompanhar e medir cada ponto da jornada de compra desse cliente, não somente o digital. A separação entre etapas de geração de demanda, pré-vendas, vendas e pós-vendas parece um conceito tão básico de mercado. Pois é, tem muita gente que não realiza. Muitas empresas ainda não sabem diferenciar em que etapa que o lead está, o que deve ser feito e quem é o responsável por aquela etapa. Aqui na Boomer a gente não só acompanha o que vai ser feito pelo cliente, a gente senta com ele, define cada uma das etapas, define quais são os processos que vão ser implementados para a definição da máquina de vendas e, por último, a gente define quais são os testes que vão ser realizados para melhorar a taxa de conversão de cada uma dessas etapas. Com base na porcentagem de taxa de conversão entre etapas, a gente consegue identificar quais são os gargalos e onde tem que ser aplicada a energia do 80-20, ou 20% de energia que vai gerar 80% do resultado na ponta. Dessa maneira foi possível que o cliente ganhasse assertividade e velocidade na implementação das ações que mais gerariam resultado na ponta. Com base no último ponto trazido, eu vou trazer o terceiro item, que foi a realização constante de leads ocultos no comercial dessa empresa. Não é porque o processo comercial foi desenhado, pensado e criado a 4 mãos que o sucesso vai vir. É necessário que sejam feitas simulações, ou seja, você vai aplicar um lead oculto nessa empresa. Isso significa dizer que você vai, através de um contato que ninguém sabe qual que é do time comercial, você vai infiltrar um lead para testar como que ele vai ser atendido pelo time de vendas. Isso aqui do nosso lado, gerava relatórios de auditorias que dava luz aos principais pontos que não estavam sendo implementados daquele processo comercial. Então aqui, nem sempre porque uma taxa de conversão entre etapas está ruim, significa dizer que o processo foi mal desenhado. Às vezes a execução não está acompanhando o que foi desenhado. Então, novamente, o processo de lead oculto, ele dá uma luz nessa questão para que os gestores possam avaliar e saber onde atuar. Por último, como 4º ponto, eu coloco a estratégia de feijão com arroz para a mídia paga. Aqui a gente não teve surpresa alguma. Basicamente, a gente trabalhou muito bem as personas de cada um dos produtos que estavam sendo anunciados. Nós desenhamos réguas de comunicação para testar as editorias que seriam veiculadas, as dores e os desejos desses clientes. Testamos formato, criativo, público e copy. Isso tudo de maneira organizada para gerar os insights de fato do quais são as vertentes que geram maior resultado, levando para uma landing page de alta conversão. Essas landing pages foram desenhadas para informar o cliente dos principais benefícios dos produtos e sanar as dores que poderiam se tornar objeção no meio do caminho. Mesmo com toda a maturidade que o mercado digital já alcançou, ainda é muito comum ver gurus do marketing tentando vender estratégias mirabolantes que vão fazer sua empresa crescer de 0 a 10 em poucos meses.
Muitas vezes as empresas desistem do canal de aquisição, do marketing digital, porque pulam de agência em agência, de empresa em empresa e não conseguem implementar um processo comercial bem feito, ignorando que na maioria das vezes o processo comercial que mais vai dar resultado é o básico bem feito. Se você quiser saber mais sobre como estruturar cada uma dessas etapas, metrificar cada ponto de contato e transformar a mídia paga em um canal de aquisição para sua empresa, inscreva-se no canal, ative o sininho e entre em contato com a gente que a gente pode trocar uma ideia.